Nosso estudo de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Emmanuel vem comentar na lição 103 do livro Vinha de Luz, perante a multidão. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecoste ainda é símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de vento veemente, impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, desce até hoje sobre os continuadores do Cristo entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecoste dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à reverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos, não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispõe efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho, acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles a tua abnegação será envilecimento. A tua renúncia significará incapacidade, a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, ao espírito de serviço, permaneces como os primeiros apóstolos, nas grandes praças onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa suas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Vamos lá, o texto de hoje está fazendo referência ao dia do Pentecostes. E só informação histórica, o dia do Pentecostes era comemorado pelos judeus como o dia 50, o 50º, né, dia após Moisés ter promovido o êxodo, ter promovido a libertação do povo egito, né, que estava como escravo, do povo judeu que estava no Egito como escravo. E no dia 50, Moisés foi para o monte onde recebeu os 10 mandamentos. Então, essa comemoração ela era celebrada pelos judeus, e toda vez que tinha esse dia, comemoração do dia do Pentecostes, via gente de tudo quanto é lugar, de Tíbia, Mesopotâmia, de todos aqueles locais que estavam ali ao redor, né, da Jerusalém, de maneira que a cidade se transformava numa verdadeira Torre de Babel, tinha pessoas de tudo quanto é nacionalidade ali. Então, o Pentecostes, só para a gente deixar aqui bem claro, hoje a gente fala o dia do Pentecostes como o dia das línguas de fogo, como a gente vai ver aqui no texto. Mas o Pentecostes já era uma festa judaica que comemorava justamente isso, quando Moisés recebeu no Monte Sinai a revelação dos 10 mandamentos através de um fenômeno que a doutrina espírita chama de pneumatografia, que é a escrita direta. Recebeu ele nas pedras os 10 mandamentos. Mas naquele dia, vamos lembrar aqui agora que algumas coincidências, né? Jesus foi para a cruz, foi crucificado, e 3 dias depois ele apareceu de novo em espírito, ficou aparecendo em espírito para muita gente. Alguns ele se materializava, como se materializou para Tomé, como ele se materializou no último dia, no 40º dia, né, para promover um discurso, mais um sermão antes de ir embora. Né? Mas a verdade é assim, ó, ele foi crucificado, quando reapareceu ficou 40 dias entre os apóstolos, segundo a narrativa do evangelista do João. E aí o que acontece? Quando ele vai embora, durante 10 dias, esses discípulos se mantiveram unidos, em jejum, em oração, se preparando para o dia do Pentecostes. Então, quer dizer, não foi uma coisa que aconteceu assim de uma hora para outra. Eles demonstraram que eles tinham condições
estavam ali em jejum, estavam ali se preparando para a missão a qual eles foram designados. Quando chega no dia do Pentecostes, que é essa comemoração, aí quando eles estão no determinado lugar, onde estão todos reunidos, de repente vem aquele vento, como diz aqui na leitura do livro de Atos, e de repente as línguas de fogo. Por que se fala línguas de fogo? É porque muita gente viu a presença espiritual ali naquele local e de repente galileus muito simples, muito humildes, que mal sabiam falar a própria língua, a maioria não sabia escrever, começaram a falar nas línguas daquelas pessoas que estavam ali presentes. Então é sempre bom te deixar bem claro uma coisa, gente, né? Eles não estavam falando a esmo, não. Seria hoje, por exemplo, ter uma pessoa na minha frente que é japonês, eu nem sabendo que ele é japonês, de repente, sem saber falar japonês, começa a falar em japonês com ele, saudando ele, dando para ele boa tarde, para ele ouvir a boa nova também, e ele responde para mim em japonês, e alguém vai falar, peraí, o Robson nunca viu falar japonês, nunca estudou japonês, e, na verdade foi esse o fenômeno que estava acontecendo. Isso que é muito bom a gente deixar claro essa coisa, né, de falar em línguas, porque até Paulo de Tarso tem um momento muito lindo que ele fala, né, ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, inglês, francês, português, alemão, russo, ou ainda que eu falasse a língua dos anjos. Quando ele fala a língua dos anjos, está falando os espíritos através da mediunidade, né? Ele diz, ó, sem amor, sem a caridade, eu não sou nada. Mas o que acontece? Emmanuel vem pegar esse texto, né, para mostrar que, ó, zombaram nesse dia dos galileus simples que estavam trazendo a boa nova. Alguns chegaram a dizer que eles estavam bêbados, porque eles deviam estar tendo, né, na hora do contato espiritual, alguma reação física, alguma coisa, né, diferente, e que a gente sabe que acontece mesmo, né, até os dias de hoje. A gente sabe que a mediunidade agora do futuro, o contato com os espíritos está sendo cada vez mais sutil, cada vez mais intuitivo, de maneira que você não vai ver daqui para frente, né, muitos fenômenos físicos, você vai ver mais aquele mental. O espírito encosta na gente, começa a passar mensagem para a gente vai falando, como grandes padres, grandes pastores, grandes pregadores e grandes oradores espíritas por aí. Cada um vai interpretar do jeito que quiser, tem gente que vai dizer que é a voz do Espírito Santo, enfim, essa é a língua de fogo que está narrada aqui no Atos dos Apóstolos. E ele bota aqui pra gente, ó, a frase que fica pra gente, é indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida, porque ó, cercar-te-ão o trabalho acusando-te de bêbado, né? Criticar-te-ão as atitudes chamando de covarde, escutar-te-ão as palavras de amor conservando a ironia na boca. Para eles a tua abnegação será envelhecimento, a tua renúncia incapacidade, a tua fé será interpretada a conta de loucura. Porque as pessoas que não estão preparadas ainda para iniciar qualquer trabalho desse, as pessoas vão realmente estranhar. E é interessante que eu procuro sempre, nas conversas informais com os amigos, dizer para eles que você ser religioso não significa você ser chato, você deixar de participar de alguns prazeres da vida, mesmo sabendo que alguns passam a não ter mais significado, como a gente fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas não deixa, não proíbe que você tenha uma vida normal, tenha uma vida dentro dos prazeres que a nossa geração oferece. Não proíbe isso. Então já ouvi de alguns amigos falar para ele, você está ficando igual aqueles fanáticos religiosos, todo dia você coloca um videozinho lá no Facebook. Eu falei, eu não me sinto ainda esse fanático religioso e nem pretendo ser, não. Mas que me faz muito bem, né? E graças a Deus tem alguns amigos que também que estão acompanhando, tá tendo proveito, está tendo ajuda, isso é muito bom. Ele bota aqui pra gente, não hesites, porém, no espírito de serviço. Permanece, olha o incentivo aqui, ó. Assim como os primeiros apóstolos, nas grandes praças, onde a grande praça está sendo a internet, né? Onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa sempre a sua qualidade de recepção onde estiver, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Ainda que as nossas imperfeições ainda tirem o brilho das palavras, e que mesmo a gente fazendo questão de dizer, não são de mim, né, não são nossas, mas nós estamos tentando interpretar as palavras que são do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão no Evangelho, que estão nas Escrituras, que estão na doutrina. Mas mesmo assim, fala pra gente,
para frente e para o alto com o nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.